Hoje quem vai nos trazer a mensagem de Jesus, a nossa querida irmã Inara, uma grande amiga da casa. Eu também estou sentada. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados, e também com os nossos irmãos desencarnados, que são muitos. Nesta época, então, a revelia dos encarnados que vão para a praia, os desencarnados buscam a luz da misericórdia divina. Começamos um ano, estamos no segundo dia. O livrinho em branco nos foi entregue, o nosso nome. Não dá para dizer que o livro não é nosso, cada um recebe o seu. E nós começamos a escrever a história de 2017. Algumas linhas, algumas alegrias, algumas dores, esperanças e desesperanças, saudade. Difícil passar por um fechamento de ciclo sem pararmos para refletir sobre algumas coisas da nossa vida. Pessoas que passaram por nós, aqueles que nos ensinaram, que nos acolheram como filhos, para que pudéssemos aqui estar nesta vivência, nesta encarnação. Sementes de paz e sementes de fé. Cada um de nós foi encaminhado de um jeito. Recebemos dos nossos pais uma herança espiritual. Não que nós tivéssemos que mantê-la do jeitinho como nós recebemos. Mas cada um de nós recebeu do seu jeito, da forma como eles puderam nos apresentar a divindade, as leis morais. Muitos de nós aprenderam primeiro a temer a Deus e depois nós aprendemos a amá-lo. E os nossos caminhos foram seguindo, cada um com as suas escolhas, e muitos de nós saiu daquele ponto de partida e descobriu novos caminhos. A maioria de nós não nasceu em berço espírita, mas no momento certo recebemos um chamado de Jesus. Fosse ele pela dor, pela agonia, pelo sofrimento, ou fosse simplesmente um chamado para que nós pudéssemos entender as nossas questões espirituais através da mediunidade. Porque muitos de nós chegou à casa espírita na condição de espírito obsidiado, torturado. Aí descobri que a obsessão não era mais nem menos do que um chamamento, através do qual a dor nos ensinava um caminho diferente e nos viria a trazer uma fé diferente daquela que nós praticávamos. Como é que era a fé antes? Entrega-se tudo para a divindade, promessa, troca de orações, eu rezo 10 Pai Nossos, 15 Ave Marias, etc e tal, em troca eu preciso de alguns favores. Não que a gente não peça hoje a Deus algumas coisas que nós venhamos a necessitar. Entretanto, nós vamos pedir força, coragem. Nós vamos falar com Deus já num outro tom. Se for da sua vontade, nós aprendemos a entender que o Pai Nosso tem uma parte
seja feita a tua vontade e não a nossa vontade, não a minha. Se eu for merecedor, ajuda-me, Senhor, a sustentar esta prova. Dai-me resignação. Daí a fé chega para nós de uma forma raciocinada como um farol, nos indicando lá no fundo de um túnel, um campo totalmente diferente daquele que nós conhecíamos. Jesus se aproxima. Não está na cruz. Não ostenta a coroa de espinho. É alguém que nos fala na acústica do Espírito, nos chamando ao testemunho. Porque muitos de nós acreditam que o testemunho era para aqueles discípulos que caminharam com Jesus naquela época. E os que faliram. E os que fugiram das responsabilidades, os que fracassaram, uma vez nós que provavelmente estamos nessa lista daqueles que desertaram por não ter ainda condições de sustentar as provas. E então, Jesus nos chama mais uma vez através da abençoada dor. E nós passamos a estudar um evangelho totalmente diferente daquele que estudávamos antes. Mas como? Ainda são as mesmas parábolas. Os capítulos são iguais. Não mudaram os evangelistas. O que foi que mudou? Nós mudamos o nosso entendimento. Ou começamos a mudar. E aí, nós começamos a interpretar, não para os outros, mas para nós. Aí nós passamos a perceber que Jesus continua falando com cada um de nós, porque Ele disse que ficaria até a consumação dos séculos. Ele disse que nós não tivéssemos medo. Ele disse: não se turbem os vossos corações, não se arreceiem, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outro momento, Jesus fala que nenhuma das suas ovelhas haveria de se perder. Mas como chamar as ovelhas? Se às vezes as ovelhinhas por aí distraídas. Como trabalhar a questão para nós? Como nos fazer presentes dentro da lição do momento? O que era para nós a caridade? Era um ato humilhante, em que alguém tinha para doar aquele que não tinha. Mas a caridade verdadeira é aquela que não humilha, é aquela que acolhe, é aquela que chama, é aquela que compreende. E aí nós passamos a compreender que a excelência da caridade nem é tanto dar a esmola, o bem material. Não que este não seja importante, não seja imprescindível. Mas nos fala daquela caridade que se preocupa muito com o espírito daquele que recebe. E mais uma vez nós vamos entender a questão da fé. Como compreender? Quem de nós não queria estar nesse momento diante de Jesus? Corporificado. Se nós pudéssemos agora materializá-lo aqui, o que faríamos nós?
Iríamos correr alucinados para cima de Jesus, numa atitude insana de tietagem? Ou iríamos nos curvar diante do Mestre, ficar esperando que Ele pedisse que nos aproximássemos, tendo algo para oferecer? A nossa modificação, as nossas conquistas espirituais, a nossa aceitação de vida. Os nossos pequenos e os nossos grandes sacrifícios que muitas vezes só nós e as testemunhas espirituais conseguem ver. Porque é no silêncio da prece, é no momento do recolhimento que nós conseguimos compreender muitas vezes a vida que levamos. É tão bom quando conseguimos levar esperança, mas para que nós possamos semear a esperança, nós precisamos acreditar nela e vivenciá-la. Alguém sem esperança pode estimular o outro? Não. Alguém sem amor pode amar o outro? Alguém que não se ame, que não se trabalhe, que não se modifique, que não tenha um tempinho para poder refletir sobre as parábolas que continuam as mesmas, sobre cada capítulo do Evangelho, para melhor compreender. Todos eles foram escritos em cima de vivências, de algo que aconteceu na presença do Mestre, junto com aqueles pobres e estrupiados do caminho, daqueles que souberam se recolher, aqueles que souberam se tornar humildes, aqueles que se fortaleceram na fé, para que no momento certo ali tivessem eles prontos para dar o testemunho. E aí tem a história do cristianismo que nos traz espíritos valorosos que passaram pela modificação, pela transformação moral e se colocaram na condição de servidores de Jesus. Porque Ele fala conosco até hoje. Infelizmente, somos nós que não o ouvimos como deveríamos ouvir. Se nós prestássemos um pouquinho de atenção. Que queres tu de mim, Senhor? Não compreendi direito. E no momento da oração, nós pudéssemos testar a nossa fé, experimentar, meditar e com sinceridade descobrir se nós realmente já temos uma fé raciocinada. Se nós já somos capazes de sustentar a nossa fé diante dos embates que a vida possa nos oferecer, seja na perda do emprego, seja no momento de enfermidade, seja na dificuldade da convivência de muitos lares. Porque hoje, em meio a toda a modernidade, em meio ao conforto, à tecnologia, há muito desespero na intimidade. Nós ouvimos as pessoas fazerem graça sobre a convivência das pessoas, que cada uma hoje está num canto, cada qual com seu celular, que somente quando cai a internet que as pessoas se olham e se encontram, que até para almoçar tem gente ali clicando. Em que momento se ora?
Em que momento nós paramos para conversar com Deus? Em que momento nós vamos ao encontro de Jesus? Em que momento nós perguntamos a Ele, o que queres que eu faça? Dentre os tantos e tantos livros que nos trazem as histórias daqueles que fizeram história, através do seu exemplo, do seu testemunho de fé, do seu valor de transformação espiritual, nós tivemos a oportunidade de ler um livro que nos fala sobre aqueles irmãos que viviam, como todo mundo, no meio de um equívoco danado. Um colocou o irmão lá no casebre, porque o irmão contraíra a lepra. Então fica aí. Ele mandava entregar comida, enfim, alguma roupa, água de vez em quando. E um dia, esse irmão encontra-se com alguém que estava no caminho de Jesus, já servindo. Alguém que já havia sido conquistado, despertado para as virtudes espirituais. E ao ouvir daquele homem simples os ensinamentos do Mestre Jesus, ele começa a refletir sobre as suas atitudes. Primeiro ele acolhe na sua casa aqueles dois peregrinos que tinham a tarefa de trabalhar durante o dia e pregar durante a noite. Levar o consolo aos pobres, aos enfermos. E ele é tocado pelos ensinamentos. Um certo dia ele diz que ele não pode mais se olhar, porque ele abandonou o irmão. E ele convida aqueles peregrinos a ir até a casa do irmão para ver. E eles vão. E nesse dia, a fé se faz presente. E diante do arrependimento daquele irmão, ele presencia a cura do outro. Aquelas carnes apodrecidas ganham vigor e tornam-se novamente perfeitas. E há um grande júbilo entre as criaturas. Ele testemunha uma cura para reforçar a sua fé e passa a colaborar no trabalho da pregação da Boa Nova. Durante o dia, ele recebe na sua hospedaria aqueles que vêm em busca da novidade do profeta que está pelas cercanias e do homem que está fazendo curas em nome do profeta, em nome de Jesus. Como era a vida desse homem antes? Ele tirava vantagem de todos aqueles que se hospedavam. E a partir do momento que ele é tocado, então ele começa a trabalhar de forma justa. E hoje, nós não somos chamados a fazer a reforma íntima? Não somos chamados a refletir sobre as nossas atitudes? Não é o mesmo Jesus atuando através dos escritos do Evangelho, que naquela época eram raríssimos, porque os pergaminhos eram copiados
E eles passavam muito tempo copiando para passar adiante. Como quem passa para o outro uma joia, uma relíquia. Hoje nós temos o Evangelho à vontade, a um preço bem módico. O que nos falta? Aonde buscar esta fé capaz de nos levar à transformação que precisamos, que nos ensine a viver com menos, que nos dê mais qualidade de vida, que nos mostre como é importante vigiar o pensamento, que nos ensine a fazer o trabalho de desapego, que nos mostre o outro que precisa de nós, que arrumemos tempo para ouvir, para falar, para orientar, para esclarecer e para motivar o outro a viver melhor. A visita ao caído, ao doente, mas principalmente ao doente espiritual, porque a maioria é. Se nós estamos na terra, porque nós somos aflitos e enfermos. E foi Jesus que assim nos chamou. Bem-aventurados os aflitos. Ele disse que nós precisávamos passar pela dor e pela aflição. E muitas vezes a dor que nós passamos é a dor moral. É aquela dor que nós não conseguimos diagnóstico, nem no ultrassom, nem na ressonância, nem no simples raio-x. É aquela dor que tira o brilho dos nossos olhos e nos coloca na escuridão da alma. É a culpa do passado que hoje nos visita, nos chamando a renovar as nossas atitudes, mas através da compreensão, através do soerguimento, pela fé raciocinada. E muitos de nós aqui podem dizer, podem afirmar como eu era e como eu estou agora. Como eu estava e como eu estou. Seria mais correto. E nós não éramos. E nós estávamos. Estados de espírito em que nos encontrávamos perdidos, desorientados, vivendo momentos em que um vazio muito grande tomava conta de nós. E brincando, hoje nós dissemos que somos mais quem estamos agora. Porque lá atrás não tínhamos nem a vitalidade, nem a coragem e nem o tempo. Que nós não encontrávamos tempo para a nossa melhora. Hoje nós temos a companhia do Evangelho, da oração, de palestras edificantes. E nós buscamos sintonizar numa faixa superior de vibração. E isso modifica a vibração da casa em que vivemos, dos ambientes que frequentamos, porque nós estamos para ajudar na transformação do nosso planeta. Quando se fala em transição planetária, fala na mudança de seus moradores, fala na aquisição de uma fé capaz de saber por que nós precisamos mudar algumas coisas e na luta íntima de cada um para que essas modificações sejam efetuadas. Nós perdemos o medo de trazer a nossa dor, de dividir com alguém. Nós aprendemos a ouvir o outro e a olhar com um olhar mais tranquilo, sem julgamento. Nós aprendemos a vibrar pelo nosso próximo. Nós aprendemos a compartilhar as experiências positivas. Nós nos esforçamos em busca de um conhecimento capaz de nos ajudar e de ajudar a libertar consciências através de uma palavra amiga,
Porque a palavra certa, no momento certo, é remédio. Tem uma música que nós cantamos agora no período de Natal, que chama-se Abre o Coração. E o inspirado compositor começa a escrever assim: tire de uma vez toda a mágoa do seu coração. E ele vai falando. Ele fala da importância do perdão. Ele fala que um amigo de fé traz o céu para o chão. Vem se dar sem pensar em receber. Um carinho no escuro é um clarão. Tem alguém precisando de você. Vamos dar as mãos. Vamos engrossar esse pileiro do bem, vamos ser amigos. Vamos fazer algo de bom e não apenas no Natal. Gente, aí a gente começa a analisar. A ver aquele poema, aquela prece que foi feita no momento de inspiração, que alguém traz e espalha melodiosamente no ar e vai mexendo com o sentimento das pessoas. E o Natal, gente, é uma época de muita choradeira, é ou não é? Ai, como a gente chora. Ah, como nós lavamos, né? As janelas da alma. Como é importante esse choro. Por que nós não conseguimos dizer para o outro, lá naquele momento do amigo oculto, as características sem a emoção? Por que às vezes nos embarga a voz e nós queremos dizer muito mais e nós não conseguimos? Por que o outro, quando ouve aquelas palavras legais a seu respeito, também chora? Que toque é esse? Que elemento é esse? Que coragem é essa? Da onde vem? Pensamos ser um pedido de perdão. Você me aceita? Já podemos caminhar juntos? Você me perdoa? Ah, se você fez alguma coisa, não faz mal, já passou. Então a gente começa a olhar para o outro com outro olhar, construindo uma nova imagem, a semelhança daquilo que aprendemos. Retiramos os espinhos e colocamos as bandagens. Damos o braço ao ombro amigo. Passamos alguns dias, às vezes, procurando algo que tenha a cara da pessoa. Quanto mais procuramos, mais carinho dedicamos. Mais vibrações positivas emanamos. Mais acreditamos, mais fé, mais luz no fundo do túnel. E às vezes, quando somos presenteados por aquela pessoa que não é de todo alguém que tem as afinidades que nós gostaríamos de ter, ainda não é de todo amigo. Nós começamos a buscar algo que nos inspire. E para isso nós precisamos enxergar lá no fundo do túnel uma virtude. No meio de todas aquelas dificuldades que nós estamos acostumados a olhar com os olhos da crítica. Porque é muito fácil nós criticarmos sem nos colocar como coadjuvante de alguma maneira, de alguma atitude, seja lá em que tempo for. Então, meus amigos, meus irmãos, que este ano que ora começa, que está no seu segundo dia, no qual nós nos sentimos abençoados por poder já trabalhar, já estar na casa espírita pela segunda vez no dia de hoje, e poder sentar e orar, e poder agora falar e compartilhar um pouquinho com os nossos irmãos, da nossa busca, do nosso desejo de melhora, da nossa inspiração naqueles que tiveram coragem de se modificar,
aqueles que ofereceram o corpo para ser queimado, aqueles que se atiraram para que os leões os devorassem, aqueles que foram cantando para o sacrifício, sem dor, sem julgamento, sem mágoa, aqueles que souberam amar de forma como São Jesus ensinou a amar. Que nesse dia, quando nós escrevermos as últimas palavras do dia, depois deixarmos que o sono nos leve de encontro, quem sabe, a abençoadas criaturas que nos ajudem a nos elevar ainda mais através das lições, dos encontros com almas queridas, enquanto o corpo dorme, que possamos sonhar e acreditar no nosso sonho, que é possível fazer mais, que nós somos capazes de amar ainda mais, que nós somos capazes de compreender, que somos capazes de nos modificar e nos colocar diante de Jesus, dizendo: seja lá o que queiras que eu faça, eis aqui o teu servo, a tua serva. Que se cumpra a tua vontade e que eu seja um instrumento da tua paz e do teu amor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade.